minha filha ficou sozinha, de mãos vazias, observando seus primos abrirem alegremente os presentes de Natal. No fim, ela se aproximou da minha mãe e sussurrou: Vovó, por que eu não ganhei nenhum presente? A resposta dela foi fria e direta: nós votamos. Você e seu pai não são da nossa família. Pergunte ao seu pai. Não. 450 mil dólares. Nenhuma família. Mas ela nunca imaginou que a resposta do meu filho silenciaria todos eles. Obrigado por estar aqui comigo hoje. Espero que você esteja tendo um dia maravilhoso, onde quer que esteja. Eu adoraria se você compartilhasse nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo, e que horas são aí. Agora, vamos começar nossa história juntos. O aroma de lavanda ainda pairava no ar, suave, quase imaginário. Eu ainda me agarrava ao velho suéter de tricô que mantinha escondido no fundo do meu armário. O suéter da Sarah. 7 anos. Já se passaram 7 anos desde que a risada dela ecoou pelo nosso pequeno apartamento. 7 anos desde que a mão dela se encaixava perfeitamente na minha. Complicações durante o parto da Lily a levaram embora, deixando um vazio tão profundo no meu mundo que, às vezes, eu sentia que poderia cair dentro dele. Nossa filha, Lily, agora com 7 anos, é uma menina esperta e curiosa, com os olhos verdes brilhantes da Sarah e o meu queixo teimoso. Ela é a âncora que me mantém conectado ao presente. A personificação viva de um amor que nem a morte conseguiu apagar. E então veio o nosso ponto de refúgio, a padaria. Não era só um negócio. Era um santuário. Um álbum de lembranças construído com farinha, açúcar e manteiga. Cada bancada de madeira gasta. Cada xícara de chá diferente que encontramos em mercados de pulgas. Cada cartão de receita manchado de baunilha e cacau guardava um pedacinho da Sarah. Eu ainda podia vê-la com clareza, a testa franzida de concentração enquanto aperfeiçoava seus scones de limão, uma mancha de farinha no nariz, fazendo-a parecer um querubim travesso. O gosto daqueles scones, ao mesmo tempo ácido e doce, ainda pairava na minha língua toda vez que eu tentava, e quase sempre falhava, reproduzi-los. Cada batida, cada pitada de farinha, era uma conversa que eu ainda tinha com ela. Era ali que eu me sentia mais próximo da mulher que tinha sido tudo para mim. Depois que a Sarah morreu, meus pais, Eleanor e Richard, entraram em cena para ajudar com a Lily. Eu trabalhava longas e exaustivas horas na padaria, tentando manter nosso sonho vivo, e eles cuidavam da Lily. Parecia um arranjo natural. Eu lhes enviava um cheque generoso todos os meses, mais do que suficiente para cobrir todas as despesas da Lily e compensar o tempo que dedicavam a ela. Família ajuda família. Minha mãe, Eleanor, dizia isso com uma voz afetuosa e um sorriso reconfortante sempre que eu tentava agradecer ou questionava se o valor não estava alto demais. Era uma frase que ouvi durante toda a minha vida, um dos pilares da minha criação, e eu me apegava a ela, confiava nela quase cegamente. Meu pai, Richard, sempre foi uma presença mais silenciosa, quase sempre concordando com qualquer decisão que Eleanor tomasse. Por anos, confundi sua calma com conivência gentil. Já meu irmão mais novo, Mark, era o filho de ouro, aquele por quem minha mãe sempre demonstrou carinho especial. Seu carisma era encantador, capaz de conquistar qualquer um, mas sua responsabilidade era tão passageira quanto uma brisa de verão. Mark passou por uma sequência de empreendimentos ambiciosos, todos eles terminando em fracasso. Cada novo projeto parecia exigir um pequeno empréstimo ou incentivo dos nossos pais que eu suspeitava vir, pelo menos em parte, do sustento familiar que eu mesmo ajudava a manter com tanto esforço. Ouvia pedaços de conversas sussurradas, o tom preocupado de Eleanor dizendo que Mark precisava se reerguer, seguido pela frase que se tornará um mantra nas nossas ligações de domingo: família ajuda família. E sempre acrescentava: sabe, o Mark tem muito potencial. A notícia do mais recente projeto dele, uma startup de tecnologia que prometia ser sua grande chance, mas que agora beirava a falência, não foi exatamente uma surpresa. O que me surpreendeu foi o valor: 450 mil dólares. Meus pais mencionaram isso pela primeira vez de forma casual, quase jogada, durante um telefonema em que falávamos sobre a peça da escola da Lily. Mark está passando por um contratempo, suspirou Eleanor. Coitado. É uma quantia considerável, mas necessária para manter tudo funcionando. Naturalmente, expressei minha simpatia. Mark era meu irmão, afinal, por mais frustrantes que fossem suas decisões.
Mas também fui claro com delicadeza que minhas próprias finanças estavam profundamente ligadas à padaria e ao futuro da Lily. O ponto ideal não era uma mina de ouro. Era um pequeno negócio local que pagava as contas e me permitia sustentar minha filha com dignidade. As menções casuais logo deram lugar a uma pressão mais direta. Aconteceu durante um jantar de domingo na casa dos meus pais, um ritual semanal forçado que vinha se tornando cada vez mais tenso. O ar estava carregado com o cheiro do frango assado de Eleanor e com expectativas não ditas. Lily falava animadamente sobre um desenho que tinha feito, mas eu sentia o olhar fixo da minha mãe em mim. Quando meu pai levantou para recolher os pratos, Eleanor cruzou as mãos sobre a toalha de renda, com uma expressão cuidadosamente neutra. David, querido, começou, com uma voz suave demais para ser inocente, seu pai e eu estávamos pensando sobre o Mark e a situação dele, eu me preparei. Mãe, eu já falei com você. Eu queria poder ajudar, mas é a padaria, o ponto ideal, comecei a explicar. Ela me interrompeu com um olhar firme, é apenas uma lojinha, David. Sério, pare e pense. O futuro do Mark, a reputação da nossa família está em jogo. Vender poderia salvá-lo. O garfo caiu da minha mão dormente e bateu no prato. Uma onda de náusea tomou conta de mim. Meu peito se apertou, como se alguém tivesse enrolado arame farpado ao redor dos meus pulmões. Mãe, consegui dizer com a voz rouca. A padaria é tudo o que me resta da Sarah. E quanto a Lily, eu não posso. Meus olhos se fixaram na grande foto de família, emoldurada profissionalmente, pendurada na parede da sala de jantar, uma relíquia de tempos mais felizes. O braço de Sarah estava entrelaçado ao meu, seu sorriso brilhante e vivo. De repente, aquele sorriso pareceu uma acusação silenciosa, um lembrete doloroso de uma unidade que agora estava sendo dilacerada por dentro. O rosto de Eleanor se endureceu. A máscara suave da mãe amorosa se desfez. Não seja tão dramático, David, ela disse, com frieza. A Sarah entenderia. Ela gostaria que você ajudasse seu irmão. Você está dizendo que uma pilha de tijolos, argamassa e algumas receitas sentimentais valem mais do que o seu próprio sangue? Família vem em primeiro lugar. A crueldade casual dessas palavras me atingiu como uma bofetada. Era como se a memória da Sarah fosse reduzida a meras lembranças sem valor. Como se o legado de Lily não passasse de sentimentalismo inútil. Mark, sentado à minha frente, teve a decência de abaixar a cabeça e encarar o prato, mas não disse uma única palavra. Seu silêncio era uma forma de cumplicidade. Meu pai, como sempre, permaneceu de costas, mexendo nos pratos na pia, fingindo que não ouvia. Mais tarde naquela noite, depois de dar boa noite a Lily, um momento tenso, já que ela dormiria lá, tentei conversar com meu pai a sós na sala. Ele estava absorto num jogo de palavras cruzadas, ou fingia estar. Falei baixo, com cautela, sinceramente, você não pode achar que vender a padaria seja uma boa ideia. Você sabe o que ela significa para mim? Para Lily. Ele não levantou os olhos. A caneta pairava sobre os quadrados da revista. Sua mãe, ela só quer o melhor para a família. Ela está preocupada com o Mark. Tente entender. E quanto a mim? E quanto a Lily, insisti, com um tom de desespero. A nossa parte da família não importa? Ele finalmente ergueu os olhos. Havia algo neles, talvez cansaço, talvez resignação. Não complique as coisas, filho. É muito dinheiro. O Mark precisa. E então ele voltou ao seu quebra-cabeça, encerrando a conversa sem cerimônia. A recusa dele em sequer reconhecer minha dor foi como uma pequena traição, severa, silenciosa. Mais uma rachadura na base que eu sempre acreditei ser sólida como pedra. Voltei para casa naquela noite com o estômago embrulhado, tomado por uma sensação de vazio. A semente da dúvida que Eleanor havia plantado começava a criar raízes, alimentada pela indiferença passiva do meu pai. Com o passar dos dias, comecei a perceber as pequenas coisas com mais atenção. Minhas opiniões sobre questões familiares eram descartadas com sutileza. As conquistas da Lily na escola mal eram mencionadas, ofuscadas por algum exagero qualquer sobre o desempenho de Mark. A casa onde cresci, que um dia simbolizou aconchego e pertencimento, agora me parecia estranha. Cada foto de família na parede era como um lembrete distorcido do que já foi e do que estava se desfazendo.
A própria palavra família começava a ter gosto de cinza na minha boca. A pressão não diminuiu. Pelo contrário, intensificou-se como o aperto lento e implacável de um torno que não cedia. Meu telefone se tornou uma fonte constante de ansiedade, cada zumbido ou toque anunciava outra saraivada de mensagens de Eleanor ou Mark. As ligações vinham como uma sinfonia cuidadosamente orquestrada de culpa e chantagem emocional. Você está destruindo essa família, David, lamentava Eleanor, com a voz impregnada de uma tristeza teatral. Seu pai está tão chateado que mal consegue dormir. Mark, por outro lado, adotava um tom de indignação ferida. Eu simplesmente não entendo, cara. Somos irmãos. Isso não devia significar alguma coisa? Minha vida inteira está indo pro ralo, e você está aí preocupado com uma padaria? Sentia-me cada vez mais isolado, como se as paredes da minha própria vida estivessem se fechando ao meu redor. Tentei argumentar, tentei explicar repetidamente que a padaria significava muito mais do que dinheiro. Era o coração da Sarah, a herança da Lily, minha âncora emocional, minha sanidade. Mas eles apenas fingiam ouvir, para logo depois voltarem às exigências, descartando meus sentimentos com uma crueldade quase automática. Você está sendo excessivamente emotivo, David, dizia Eleanor, num tom de voz que se tornava cada vez mais agudo. Negócios são negócios. O gaslighting era implacável. Distorciam minhas palavras, manipulavam o contexto, e me pintavam como alguém egoísta, ingrato, desequilibrado. Logo, começaram a surgir boatos na rede familiar, narrativas cuidadosamente fabricadas, espalhadas por primos perplexos ou tias bem-intencionadas. Histórias sobre como eu estava sendo difícil, sobre como deixava minha dor nublar meu julgamento, sobre como não entendia as obrigações de se pertencer a uma família. Cada relato distorcido era uma facada nova, que me fazia duvidar de mim mesmo. Será que eu era o irracional? Será que eu havia perdido totalmente a perspectiva? Então, numa tarde de sábado, Lily voltou de uma visita à casa dos avós estranhamente calada. Estava encolhida no sofá, folheando um livro de figuras com uma expressão ausente, bem diferente da sua animação habitual. Está tudo bem, querida? Perguntei, passando a mão em seus cabelos. Ela puxava, distraída, um fio solto da almofada. A vovó disse que não dá para comprar aqueles lápis de cera brilhantes que eu queria, porque o dinheiro está curto, respondeu baixinho. E ela falou que talvez eu não possa mais ir no clube de arte depois da escola no mês que vem, para economizar. Um frio gelado se formou no meu estômago. Eu mandava mensalmente para Eleanor uma quantia mais do que suficiente dinheiro que deveria cobrir com folga despesas de creche, materiais escolares e qualquer outra necessidade de uma criança de 7 anos. O dinheiro está curto, repeti, tentando manter a voz neutra. Lily assentiu com a cabeça. E meu casaco de inverno do ano passado tá pequeno. Meus braços estão aparecendo. Mas a vovó falou que a gente não tem dinheiro para comprar outro agora. Minha mente girava. A imagem da minha filha minha Lily tremendo de frio, usando um casaco apertado demais, enquanto eu transferia dinheiro regularmente para a conta dos meus pais, teoricamente para o bem-estar dela, me causou náusea. Era como se algo fundamental tivesse se quebrado dentro de mim. A suspeita que antes era apenas um sussurro fraco no fundo da minha mente começou a rugir. Para onde, de fato, estava indo todo aquele dinheiro? Naquela noite, depois que Lily adormeceu, sentei-me à mesa da cozinha, com o brilho frio da tela do meu laptop iluminando pilhas de extratos bancários antigos que eu havia imprimido. Com os dedos trêmulos, destaquei todas as transferências feitas para a conta conjunta dos meus pais nos últimos 7 anos. Os totais eram alarmantes, superando em muito qualquer estimativa razoável para cuidados infantis, mesmo levando em conta uma compensação generosa pelo tempo dedicado. Os números dançavam diante dos meus olhos, enquanto um medo gelado se espalhava pelos meus ossos. Na semana seguinte, fui à casa dos meus pais buscar uma caixa velha de livros da Sarah que estava guardada no sótão, um pedido da própria Lily. Ao descer as escadas, ouvi vozes vindas da cozinha agudas, tensas, agitadas. Mark estava lá. Bom, onde foi parar todo aquele dinheiro que o David mandou durante anos? Reclamava ele, num tom alto e petulante. Aquilo devia ser mais do que suficiente para cobrir essas dívidas antigas. Você disse que estava guardando. Agora não, Mark, sibilou Eleanor, num aviso baixo. David está aqui.
Fale mais baixo. Fiquei paralisado no último degrau, com a caixa pesada nos braços, enquanto o chão parecia inclinar-se sob meus pés. Dívidas antigas. Estava aguardando. As palavras ditas com tanta casualidade cravaram-se em mim como punhais. Confirmaram tudo. O dinheiro, aquele dinheiro que eu enviava fielmente, destinado ao bem-estar da minha filha, a memória da mãe dela tinha sido sistematicamente desviado para cobrir os fracassos de Mark, para sustentar seu estilo de vida errático, para manter a fachada de uma família coesa, solidária. Não era apenas por causa da Lily. Era um fundo secreto. Uma farsa. Meu peito se apertou de tal forma que mal conseguia respirar. A traição era uma dor física, uma ferida aberta no lugar onde antes existia confiança. Não era só sobre o dinheiro, era sobre anos de engano, de manipulação emocional, de exploração do meu amor pela minha filha. Não os confrontei naquele momento. O choque era esmagador demais. A raiva queimava forte demais. Eu precisava pensar, precisava processar o alcance daquela mentira. Murmurei uma desculpa sobre precisar buscar a Lily e fui embora às pressas. A caixa com os livros de Sarah parecia pesar toneladas. Um símbolo triste de tudo que era bonito e que agora estava manchado. A primeira pessoa a quem recorri foi Chloe, a melhor amiga de Sarah. Chloe era advogada inteligente, prática, mas com um coração empático e uma clareza objetiva que sempre me tranquilizou. Nos encontramos num café discreto perto do escritório dela. O aroma de grãos torrados e bolos doces, que normalmente me traria conforto, era agora apenas um pano de fundo insípido diante do caos dentro de mim. Eu contei tudo. As exigências sobre a venda da padaria, os comentários de Lily, a conversa ouvida, a constatação nauseante sobre o dinheiro. A expressão de Chloe se tornava cada vez mais séria conforme eu falava. Quando terminei, ela colocou a xícara sobre o pires com cuidado, olhou para mim com os olhos cheios de preocupação e disse, suavemente, David. Sinto muito. Muito mesmo. Isso vai além das palavras. Chloe não estava totalmente surpresa, admitiu por já ter observado, ainda que à distância, as tendências manipuladoras de Eleanor ao longo dos anos. Mas a extensão daquilo tudo claramente a chocou. O que eu faço, Chloe? Minha voz saiu quase como um sussurro. Sinto como se estivesse me afogando. Primeiro, ela respondeu com firmeza, sua voz assumindo um tom calmo, profissional, porém empático. Você respira. Depois, se protege. E protege a Lily. Documente tudo, cada ligação, cada mensagem, cada transferência bancária que conseguir rastrear. E me deixe dar uma olhada nos documentos da padaria, no testamento da Sarah, tudo. Só por precaução. As palavras dela foram como uma tábua de salvação no mar revolto. Vamos nos preparar, David. Espere o melhor, mas planeje para o pior. A preparação para o Natal daquele ano foi um tipo muito específico de inferno. A alegria festiva habitual parecia uma zombaria cruel. Cada luz piscando, cada canção natalina, era um lembrete cortante de um calor familiar que agora eu sabia ser uma ilusão meticulosamente construída. Meus pais continuaram ligando, alternando entre apelos melosos ao espírito natalino e ameaças veladas, dizendo que minha teimosia estava arruinando o Natal de todos, principalmente o da Lily. Pensei seriamente em não comparecer à tradicional reunião de Natal da família. A ideia de me sentar àquela mesa, sabendo o que sabia, me embrulhava o estômago. Mas então eu olhava para Lily, seus olhos brilhando de entusiasmo enquanto ela preparava, com todo o cuidado do mundo, sua cartinha para o Papai Noel e minha determinação vacilava. Ela merecia algo que ao menos se parecesse com um feriado normal. Uma lembrança feliz. Decidi que iríamos. Mas eu não iria desarmado. Ainda não com acusações, mas com o peso frio e concreto do conhecimento. O friozinho típico do Natal parecia mais cortante naquele ano. Os comentários de Eleanor sobre a lealdade familiar de verdade tornaram-se mais frequentes, mais ácidos, e muitas vezes eram ditos na frente de Lily, uma tentativa clara de manipular. Mark, por outro lado, agora agia com uma arrogância tranquila, como se o resgate de $450 mil já fosse fato consumado. A padaria, minha padaria, já era a salvação dele em sua mente. As linhas de batalha estavam traçadas, visíveis apenas para mim sob o verniz frágil dos preparativos natalinos. O dia de Natal amanheceu cinzento e frio.
O céu refletia perfeitamente o vazio que eu carregava no peito. A casa dos meus pais, que por tanto tempo eu associei ao calor das festas, parecia agora um cenário, um palco cuidadosamente montado para um drama do qual eu não queria mais fazer parte. O cheiro do pinheiro natural exageradamente decorado na sala misturava-se à doçura quase enjoativa das sobremesas de Eleanor. Antes, essa mistura evocava conforto. Agora, só me causava náusea. A tensão pairava no ar como uma névoa densa e sufocante, apesar dos sorrisos forçados e das saudações entusiasmadas demais. Segurei firme a mãozinha de Lily. Sua empolgação inocente contrastava violentamente com o nó de pavor que apertava meu estômago. Ela estava radiante em seu novo vestidinho de veludo vermelho, o mesmo que escolhera semanas atrás, com os olhos arregalados enquanto admirava a pilha de presentes aos pés da árvore. Observei meus pais e o Mark trocarem olhares tensos, cúmplices, ao longo da manhã. Outros parentes, tias, tios, primos pareciam andar em ovos ao meu redor. A conversa era forçada, os olhares desviavam sempre que cruzavam com os meus. Estava claro, a narrativa do David difícil tinha se espalhado com eficiência. Então veio o ritual da abertura dos presentes. Um por um, os filhos do Mark, minha sobrinha e meu sobrinho rasgaram os pacotes luxuosamente embrulhados, seus gritos de alegria enchendo a sala. Outros primos se juntaram à algazarra. Em poucos minutos, o chão virou um mar de papéis de presente e laços coloridos espalhados. Lily, sentada pacientemente, observava tudo. A expectativa inocente em seu rosto foi, aos poucos, se transformando em confusão. Ela olhava, esperava. Suas mãozinhas, entrelaçadas no colo, continuavam vazias. Nenhum pacote com seu nome. Senti a raiva crescer dentro de mim, uma queimação lenta, incandescente, no fundo do peito. Finalmente, quando só restavam algumas fitas soltas no carpete e o brilho das embalagens rasgadas, Lily olhou para minha mãe. Seu lábio inferior tremia levemente. Sua voz saiu num sussurro, suave demais para preencher a sala, mas alto o suficiente para me partir o coração. Vovó? Ela perguntou, com aqueles olhos verdes, idênticos aos de Sarah, arregalados, cheios de esperança e dor. Por que eu não ganhei presente? O silêncio caiu sobre a sala como uma cortina pesada. Todos os olhares se voltaram para Eleanor. Ela pousou a xícara de café com um tilintar deliberado. Seu rosto endureceu, transformando-se numa máscara fria, inflexível. Nós votamos sobre a Lily, ela declarou, cada palavra cortando o ar como vidro. Sua voz era gélida, sem calor, sem arrependimento. Você e seu pai não são mais considerados parte desta família, continuou. A não ser, é claro, que ele mude de ideia. E então olhou diretamente para mim. Os olhos dela eram como lâminas de gelo. Se seu pai não concordar em nos ceder os $450 mil da venda daquela loja, então não esperem mais ser tratados como família. Ela ainda teve a audácia de erguer o queixo com uma arrogância quase imperceptível ao concluir com sua frase preferida. É pelo bem da verdadeira família, David. Naquele momento, meu sangue gelou, e em seguida ferveu. A crueldade casual na voz da minha mãe, a forma como ela descartou minha filha, sua neta, com tamanha frieza calculada, era monstruoso. O mundo se estreitou em torno do rosto de Lily, seus olhos marejados, tentando segurar as lágrimas. A expressão dura, cruel e implacável da minha mãe. As decorações natalinas ao fundo. A árvore cintilante. O aroma de canela e pinho no ar. Tudo pareceu obsceno. Uma paródia grotesca do que deveria ser o amor familiar. Mark esboçava um sorriso cínico, quase imperceptível. Meu pai encarava seus sapatos engraxados como se eles fossem mais interessantes do que tudo o que acontecia à sua volta. Como se ali estivessem escondidas as verdades que ele jamais teria coragem de enfrentar. Os outros parentes se mexeram desconfortavelmente, alguns olhando para baixo, com vergonha, outros demonstravam um interesse repentino em alguma bola de poeira no canto da sala. Ninguém falou nada. Ninguém olhou para mim. Antes que eu pudesse liberar a torrente de fúria e tristeza acumuladas dentro de mim, antes que eu conseguisse articular a traição que me sufocava, foi Lily quem falou. Sua voz era pequena e frágil, mas cortou o silêncio sufocante com uma clareza surpreendente para todos. Lágrimas escorriam silenciosamente por suas bochechas coradas, mas ela olhou diretamente para Eleanor. Mas, vovó, começou,
com a voz trêmula, porém firme. Mamãe sempre me disse que família não tem a ver com dinheiro ou votos. Ela soluçou um pouco, e continuou. Mamãe disse que família é sobre amar uns aos outros, não importa o que aconteça, e ser gentil mesmo quando for difícil. A mamãe errou? Suas palavras, tão simples e profundamente inocentes, pairaram no ar como uma acusação silenciosa. O sorriso desapareceu do rosto de Mark, substituído por um lampejo de algo que poderia ser desconforto. Até Eleanor pareceu momentaneamente atordoada, sua postura vacilando por uma fração de segundo. Vi minha tia Sarah, irmã do meu pai, enxugar rapidamente uma lágrima do canto do olho. A pergunta de Lily, nascida da compreensão pura do amor de uma criança, desfez todas as pretensões, todas as justificativas egoístas, deixando apenas a crua verdade da ganância deles. Era aquilo. A coragem de Lily, sua fé inabalável no que Sarah lhe havia ensinado, acendeu em mim um fogo que queimou qualquer hesitação restante, qualquer vestígio persistente de lealdade equivocada fortalecida por ela, armada com a dura e fria verdade que eu havia descoberto semanas antes. Dei um passo à frente, puxando Lily gentilmente para ficar atrás de mim, protegendo-a o suficiente. Minha voz estava perigosamente baixa, em forte contraste com a tempestade que rugia dentro de mim, mas carregava uma autoridade que fez todos erguerem o olhar. Falei primeiro com minha mãe, depois deixei meu olhar percorrer a sala, encontrando os olhos de todos os parentes silenciosos e cúmplices. Você fala sobre família, comecei, minha voz ganhando força a cada palavra. Durante 7 anos, coloquei dinheiro nesta família, acreditando que era para o cuidado da minha filha, para o seu bem-estar. Respirei fundo. Eu sei para onde esse dinheiro realmente foi. Vi um lampejo de pânico nos olhos de Eleanor e uma contração na boca de Mark. Esses $450.000 que você está exigindo pelo Mark, você já desviou mais do que isso dos fundos destinados a Lily, para cobrir as confusões intermináveis de Mark e financiar o estilo de vida dele. Eu vi os extratos bancários, as transferências eletrônicas, as datas, os valores. Estava tudo lá. Um suspiro percorreu a sala. Meu pai finalmente olhou para cima, com o rosto pálido. A padaria, continuei, com a voz cheia de convicção, não está à venda. É o legado da Sarah. É o futuro da Lily. E é meu. Você não vai tocar nela. Então olhei diretamente para Eleanor. Seu rosto agora era uma mistura de fúria e descrença. Você quer nos tirar da família? Considere feito. Estamos saindo, disse firme, e não vamos voltar. Virei-me e peguei a mão pequena e trêmula de Lily. Vamos, querida, falei suavemente, minha voz carregada de emoção, mas firme. Vamos para casa. Teremos nosso próprio Natal. Saímos daquela casa, daquela farsa sufocante que chamavam de família, deixando para trás o silêncio atordoado e envergonhado, os destroços brilhantes e vazios daquele dia de Natal. A pesada porta de carvalho bateu atrás de nós, o som ecoando como um ponto final definitivo. O caminho para casa foi praticamente silencioso, pontuado apenas pelos leves fungados de Lily. Parei uma vez, a peguei nos meus braços e apenas a segurei, embalando-a suavemente enquanto ela expressava sua confusão e mágoa com pequenos gritos. Está tudo bem, querida, sussurrei em seus cabelos, enquanto meus próprios olhos ardiam de emoção. A vovó estava errada. Muito, muito errada. Você é amada, Lily. Mais do que palavras podem expressar. Vamos fazer o nosso próprio Natal. Só você e eu. O melhor de todos. E foi isso que fizemos. Pedimos pizza, a favorita dela, assistimos a filmes de Natal bem bregas enrolados em cobertores no sofá e construímos uma magnífica casa de gengibre, que se inclinava um pouco, mas foi feita com nada além de amor. Era tranquilo, um pouco agridoce, mas pacífico. Era nosso. As consequências daquele dia de Natal foram rápidas e previsíveis. Eleanor e Mark, fiéis ao seu jeito, lançaram uma campanha de difamação. Tudo começou com uma enxurrada de mensagens para vários parentes, me retratando como um desequilibrado, ingrato, um homem que abandonou a família no momento de necessidade. Depois, veio a vítima vaga, postando nas redes sociais. Eleanor lamentando o quanto é doloroso quando a família vira as costas por questões materiais. E Mark se referindo enigmaticamente a certas pessoas cujo egoísmo estaria destruindo todo mundo. Cada notificação no meu telefone parecia um pequeno dardo envenenado.
Mas então algo inesperado aconteceu. Poucos dias depois do Natal, recebi um telefonema da minha tia Carol, irmã mais nova do meu pai. Ela estava na festa de Natal, quieta e observadora como sempre. Sua voz estava hesitante no início, depois cheia de um calor triste. David, eu só queria dizer que sinto muito pelo que aconteceu, pelo que Eleanor fez. Foi assustador. Ela fez uma pausa e continuou. E peço desculpas por não ter falado naquela hora. Fiquei chocada. Mas queria que você soubesse que você não é louco. Sua mãe sempre foi extremamente protetora com Mark. Às vezes, até demais. Anos atrás, houve outro incidente com o negócio do tio Joe. Ela o manipulou para investir muito dinheiro, e tudo azedou quando Mark se envolveu. Joe nunca se recuperou financeiramente. Tudo foi abafado. Suas palavras, esse pequeno ato de validação de um aliado inesperado, significavam mais do que ela poderia imaginar. Foi uma fresta de luz no muro de silêncio e condenação que meus pais tentavam construir ao meu redor. Confirmei que não estava apenas imaginando os padrões de comportamento deles. Armado com isso e com o conselho sábio de Chloe, não me envolvi numa batalha pública. Em vez disso, Chloe me ajudou a redigir um e-mail calmo e objetivo. Enviamos para os parentes importantes que estavam presentes ou que sabíamos que estavam sendo alimentados pela narrativa dos meus pais. Foi breve, digno, e declarou simplesmente que, embora eu lamentasse profundamente a reviravolta dos acontecimentos, tomei minha decisão com base em questões antigas e para o bem-estar da minha filha. Expressava também que não discutiria mais assuntos familiares particulares, mas desejava o melhor a todos à distância. Não foi um ataque. Foi um limite traçado de forma clara e serena. Uma semana depois do início do ano, Chloe me chamou em seu escritório. Sobre a mesa dela havia um arquivo grosso contendo o testamento de Sarah e os documentos de constituição da empresa ideal. Já passei por tudo, David, disse ela, com uma expressão séria, mas gentil. E tem uma coisa que você precisa ver. Ela deslizou um envelope azul claro sobre a mesa. Meu nome estava escrito na frente com a letra familiar e elegante de Sarah. Ela deixou isso comigo quando redigimos o testamento, Chloe explicou suavemente. Ela disse para dar a você. Se as coisas ficarem realmente difíceis com sua família, meu amor, ou se algum dia você se sentir perdido ou sozinho. Meus dedos tremiam quando peguei o envelope. Parecia incrivelmente frágil. Uma mensagem de um fantasma. Dentro de algumas folhas dobradas do papel de carta favorito de Sarah, daquele tipo com pequenas margaridas em relevo, estavam suas palavras escritas anos atrás: uma bomba para minha alma exposta, um escudo contra as traições recentes. Ela escreveu sobre seu amor ilimitado por mim e pela filha que nunca conheceria. Falou sobre seus sonhos para nós, para a padaria. E então, com uma precisão quase arrepiante, escreveu sobre minha família. Meu querido David, dizia ela. Sua família significa muito para você. Você acredita em lealdade e união, mas também vejo as sombras. A maneira como o amor de Eleanor às vezes parece controle. A forma como as necessidades de Mark sempre parecem eclipsar as dos outros. Proteja nosso sonho, David, o pequeno refúgio que construímos. Mas, mais importante, proteja nossa Lily e cuide do seu próprio coração. A verdadeira família eleva. Ela não exige nem diminui. Se tiver que escolher, escolha a paz. Escolha Lily. Escolha você mesmo. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu lia e relia suas palavras. Era como se ela estivesse ali, com a mão no meu ombro, sua voz um suave murmúrio de amor e orientação. Chloe então explicou os detalhes legais. Sarah, com notável previsão, estruturou a propriedade da padaria de tal forma um fundo para Lily com a padaria como principal ativo e nomeou Chloe como co-administradora, com poderes específicos caso eu ficasse incapacitado ou pressionado indevidamente. Isso tornava tudo praticamente intocável para quaisquer reivindicações externas dos meus pais ou de Mark. Foi o último presente de Sarah, um escudo de ferro de amor e proteção. O peso que saiu dos meus ombros foi imenso. Não era apenas segurança jurídica, era uma profunda validação emocional. Sarah nos viu, nos compreendeu e nos protegeu. Daquele dia em diante, concentrei toda a minha energia em Lily e na padaria. Antes fonte de discórdia, a padaria voltou a ser nosso santuário, um lugar de criatividade e aconchego.
Apresentamos o pão tradicional de Sarah, um pão rústico de fermentação natural que ela vinha aperfeiçoando, e os muffins Ansol de Lily, recheados com mirtilos e um toque de limão. A comunidade, alheia ao drama familiar, mas sentindo nossa paixão renovada, se uniu a nós. A loja prosperou. Nossa família escolhida se fortaleceu. Chloe se tornou parte ainda mais integral de nossas vidas, uma tia fiel para Lily. Tia Carol começou a nos visitar regularmente, trazendo histórias e risadas. Alguns amigos leais, que resistiram à tempestade de boatos, deram apoio inabalável, formando nosso círculo unido. Celebramos pequenas alegrias, Lily perdendo o primeiro dente, uma crítica entusiasmada sobre a padaria no jornal local, uma tarde fresca de outono colhendo maçãs. Esses foram os momentos que definiram nosso novo normal, uma vida construída sobre conexões genuínas e felicidade silenciosa. O brilho acolhedor de nossa pequena e feliz casa, cheia do aroma de pão assando e das risadas de Lily, parecia um mundo distante da opulência fria e tensa que eu antes confundia com conforto familiar. Lily, livre de pisar em ovos ou ser usada como moeda de troca, floresceu. As consequências para Eleanor e Mark foram inevitáveis. O negócio de Mark declarou falência oficialmente alguns meses depois. Soube pela tia Carol que a pressão financeira era grande e que sua posição social dentro do círculo havia sido abalada, à medida que rumores sobre a crueldade do dia de Natal e seu desespero financeiro se espalhavam. Alguns parentes, tocados pela dignidade silenciosa de David e pelas discretas confirmações da tia Carol, começaram a se afastar. Alguns meses depois, recebi um último telefonema desesperado do meu pai. A voz dele estava tensa, cansada. Ele não se desculpou, nem de longe. Falou da angústia de Eleanor, das dificuldades de Mark, de como eu precisava ser uma pessoa melhor e ajudá-los a se reerguer. Ouvi com paciência e respondi. Minha voz estava calma, mas firme. Pai, sinto muito que estejam passando por um momento difícil. Sinto mesmo. Mas minha prioridade é Lily e nossa paz. Nós a encontramos agora. Sugiro que você tente encontrar a sua. Não havia maldade nas minhas palavras, apenas uma determinação silenciosa. Ele desligou sem dizer mais nada. Não houve remorso verdadeiro, nem reconhecimento da dor que causaram, o que só confirmou a certeza da minha decisão. Às vezes, tarde da noite, depois que Lily dorme e a padaria fica silenciosa, fico perto da janela observando a cidade adormecida. A palavra família não deixa mais um gosto amargo na minha boca. Agora tem gosto de pão fresco saindo do nosso forno quente, nutritivo, compartilhado com quem realmente importa. É como se a mãozinha de Lily estivesse entrelaçada com a minha, confiante. Foi preciso quebrar a antiga definição de família para que eu pudesse construir uma nova, mais forte e verdadeira. Um mosaico feito de amor, lealdade e risos compartilhados. Às vezes, os limites mais difíceis, as despedidas mais dolorosas criam os refúgios mais seguros e sagrados. Você já precisou fazer uma escolha assim para proteger sua paz e a dos seus entes queridos? O que descobriu sobre si mesmo e sobre o verdadeiro significado de família nesse processo?